I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Para fugir do Shadowban que o canal vem sofrendo, se inscrevam e assistam os vídeos do Não Sou Geek. A intenção é que o Não Sou Geek torne-se o canal principal assim que ele se tornar monetizado. Vai lá, se inscreve e assiste os vídeos. Fala pessoal, mais um Clássicos ou Crássicos. Não importa se é clássico ou clássico, de uma forma ou de outra é divertido de se assistir. E eu tô aqui com o meu amigo Iatá e a gente vai comentar sobre Ho, o Sujo, de 1979, com um dos grandes mestres do Kung Fu, Gordon Liu. Foi inclusive o filme que alçou ele ao estrelato da China, em Hong Kong, na verdade, né? É um filme do Shaw Brothers. Vai, fala aí, seu corno. Ah, sim. Não, então, o Ho é basicamente o ladrão de joias que acredita que é muito inteligente, muito esperto, né? E a gente tem lá o Yu Wang, que é aquele príncipe disfarçado, que é mestre em artes marciais. Todo mundo é mestre em artes marciais nesses filmes, mas nesse o cara realmente, sabe, consegue, né? E ele passa seu tempo admirando arte, colecionando antiguidades, degustando vinho, aquela coisa toda. E aí os dois se encontram e, né, o Wang percebe o potencial do Ho. Lógico, ele arma um plano para que ele tenha que servir sem revelar a sua verdadeira identidade, né? É uma coisa bem legal, né? As coreografias de luta ali, tipo, são bem diferentes do que a gente estava acostumado a ver nos filmes norte-americanos, né? Quando tem algum chinês junto, tipo, época do Bruce Lee, coisa assim, por exemplo. Né? Dando um exemplo aí pra galera que não conhece os filmes da China e de Hong Kong também, né? E o legal é que, assim, a gente vê um pouco mais da cultura milenar ali sendo mencionada em vários momentos, porque eles gostam de valorizar a cultura da China o tempo todo em todos os filmes de Kung Fu. É uma coisa incrível isso, né? Mas é diferente, é um negócio patriota, não nacionalista. Diferente dos filmes os filmes chineses. Os filmes chineses são completamente diferentes, né? Normalmente o inimigo é um estrangeiro, o cara mal é o estrangeiro, blá blá blá, blá 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 blá. Os filmes de Hong Kong são diferentes. E as coreografias, elas lembram mais um balé do que uma luta. Sim, porque eles pegam bastante do Tai Chi, por exemplo, né, que é coreografia, você tem lá leveza, é só você colocar mais rápido, vira luta. Né, o Tai Chi é isso. Tanto que teve aquele filme, né, O Homem do Tai Chi, no qual o Keanu Reeves era o vilão. Tá zoado de mim. Eu sei. Mas eu tinha que dar ele de exemplo. Produziu aquele lixo lá. Mas essa, para quem não tem noção de como eram os em Hong Kong, Shaw Brothers, essas coisas, esse pessoal normalmente entrava na escola criança para aprender coreografia, artes marciais e ser dublê. E a maioria deles começava como dublê, a menos que vissem um potencial muito grande. Mas a maioria começava como dublê, depois ia galgando. O Gordon Liu mesmo começou como dublê, depois virou instrutor e só depois começou a coreografar a luta, instrutor, aí só depois que ele começou a ser realmente ator nos filmes. Então, vamos lá. Basicamente, os Shaw Brothers, né, eles tinham aquela coisa, o plano de vingança sempre, da maioria, e o Ho, ele segue bem longe disso, né? Tipo, quer dizer, em partes. Mas lógico que características incomuns, né, do filme, por exemplo, pode apresentar um personagem, né, da Manchúria, né, se não me engano, como sendo o herói do filme e não como um vilão, né? Então, assim, já deixa aquele contraponto à maioria dos filmes que tinham na época, né? Então é uma coisa bem interessante. E lógico, né, a gente vê a ideia da Manchúria, né, tipo, mais assim, se a gente for ver, a galera que quer estudar um pouquinho mais de história, por assim dizer, né, história e geografia, vai ver, assim, umas diferenças enormes do que acontece nos filmes de hoje que falam sobre o mesmo assunto, quer dizer, sobre o mesmo local, por assim dizer. Bom, é aquela coisa, né, tipo, já que desde criança todo mundo luta, por que não, né? Então, mas eu achei bem curioso, assim, por exemplo, na versão dublada, né, dando exemplo, porque no original eu não consegui entender mesmo nada. Na versão dublada a gente vê muitas vozes que hoje, tipo, os dubladores já faleceram há um tempo, mas tem alguns que ainda estão aí no meio, né? E, assim, a direção, né, foi muito, assim, interessante a escolha, né, de justamente as coreografias serem filmadas ali daquela mesma forma
não é isométrica a palavra? Caramba, fugiu. Mas assim, mas é isso. Mas lógico, Gordon Liu ali, depois disso, estourou e aí todo mundo já conhece mais os filmes que vêm depois, né? Mas as coreografias estavam bem interessantes, a gente não dorme no filme, a gente fica com muita vontade de ver do começo ao fim. São 97 minutos de diversão, né? Querendo ou não. Esse filme, Mas, ele é diferente porque ele começa... Metade do filme é comédia. É exato, uma comédia com Kung Fu, e a segunda metade do filme aí vira um filme de Kung Fu mesmo. Eles diminuem bastante o tom da comédia, assim, quase não tem mais piada, e aí vira um filme de Kung Fu mesmo, padrão. Sim. Mas a primeira metade é engraçado, é bem comédia mesmo, bem... É diferente. E como eu falei, as coreografias elas parecem uma dança, e são lentas, as lutas elas não são... Não é aquela porradaria, os golpes são lentos, é tudo muito lento. Parece mesmo que estão dançando tango os caras, né? Porque, assim, não tem aquela velocidade dos filmes de Kung Fu atuais. Sim. E mesmo esse filme, eu acho que é um pouquinho mais lento do que o habitual de outros filmes de Kung Fu. Não sei, pode ser uma impressão minha. Pelo tom do filme, pode ter me dado essa impressão errada. Mas é a impressão que eu tive em relação às lutas e tudo mais. Não Sim. Tem, por exemplo, diferente dos filmes também tradicionais de Kung Fu, não tem aqueles super pulos, nego andando em cima de telhado, e aí dá aquelas voadoras absurdas, triplo, quádruplo mortal. Não tem nada disso. As lutas são bem críveis, entre aspas. Não tem nada... Porque é muito comum em filme de Hong Kong os caras terem poder quase sobre-humano, né? Eles fazerem coisas que desafiam a física. Nesse filme, não. Nesse filme, esse tipo de coisa não acontece. Você não vê ninguém pulando um muro de 4 metros de altura, depois andando, correndo pelo telhado, dando uma voadora e caindo em cima do cara. Você não vê nada dessas coisas. Também Verdade. É um diferencial desse filme. E para quem não sabe, não conhece cinema de Hong Kong, o Gordon Liu depois fez o grande papel dele para o restante do mundo foi com o Pai Mei no Kill Bill 1 e 2. Verdade. Mas antes disso ele já era muito conhecido por quem gosta de filme de Kung Fu com a 36ª Câmara, a Câmara 36, né, que foram uma trilogia, mas é uma trilogia que só tem o Gordon Liu e o nome em comum. O Gordon Liu mesmo, ele faz papéis diferentes em cada um dos filmes, né? Num filme ele é o aprendiz, no outro filme ele é o mestre, muda completamente. A única coisa que liga os filmes é o nome e o Gordon Liu, só. Então, uma coisa que eu acho interessante desse filme, né, na parte que seria da comédia, por assim dizer também, e um pouco da ação, mas a ideia é que politicamente incorreto hoje em dia, né, a maior parte das coisas, mas são os momentos mais legais. Como, por exemplo, a gente vê aquela sequência da visita dos 7 guerreiros efeminados, ameaça dos 4 demônios deficientes físicos, né? Mas, lógico, o ponto alto mesmo é o confronto final, né? Então, assim, se ele não pode usar uma das pernas, ele une forças lá contra os adversários. Meu, aquela cena é muito louca. É o que o cara chega lá com voz de mulher. Oi! Oi! Pois Deixa eu entrar! Aí ele, mestre, tem uma mulher lá fora. Aí ele fala, não, tem 7. Ele, o que você quer? Eu quero entrar! É maravilhoso isso. Ai. Coisas que hoje em dia seriam abominadas pela galera, né? Não é nada, assim, se for feito em outro país, só não pode ser feito na Inglaterra e nos Estados Unidos. O resto do mundo ainda não entrou nessa... No Brasil ia dar um rebuliço no Twitter, mas não ia ter reportagem e tal, pá, chamando o filme de homofóbico e escambau. Mas não ia afetar a bilheteria, muito pelo contrário, talvez fosse a propaganda que o cara quisesse para o filme ser assistido. Sim. Por mais pessoas. Não, mas realmente é icônico demais essa parte, né? A parte cômica junto com a luta é tudo sensacional ali. Então, assim, a gente tem realmente um 50-50 que se equilibra bem, né? Então Sim. A gente tem um filme completo como a gente sente falta hoje em dia nos novos. Ele lembra nesse ponto de ser 2 filmes, um só, Um Drink no Inferno,
que começa como um Sim. filme de violência e depois vira um filme de monstro, de vampiro. Sim. É mais ou menos só que você pensa comédia e filme de Kung Fu com comédia, depois um filme de Kung Fu clássico. Sim. Não atrapalha, a transição ela é imperceptível, né? Você Sim. só nota que se você tá vendo, analisando o filme, você nota que o número de risadas diminui. Mas se você tá assistindo o filme sem analisar ele, talvez você nem perceba essa transição e que a comédia quase inexiste na segunda parte. Porque você vai lembrar quando você terminar o filme, você vai lembrar das piadas do começo do filme e você vai falar que é uma comédia de Kung Fu, que não deixa de ser verdade também. Sim, o que é assustador, né? Mas assim, para fãs de filmes de Kung Fu, esse é um prato cheio, né? Porque você tem ali, até, tipo, se for pensar, até em carreiras como a do Jet Li no começo, por exemplo, tinha muitas dessas comédias de Kung Fu também, né? Era bem interessante. Mas o filme é muito divertido. Puta, assim, quem gosta de Kung Fu vai adorar esse filme. Quem não conhece vai adorar. O DVD que eu tenho, ele tem 3 idiomas, como muitos filmes da época do Shaw Brothers. Em mandarim, em cantonês e aí, no caso, dublado em português também. Então, o filme de Kung Fu também é aceito assistir dublado, porque todos esses filmes eram depois redublados pelos atores por conta de terem também atores de outras regiões da China e tudo mais, mas aí tinha que ser redublado. Se o filme fosse gravado sei lá, em mandarim, depois iam dublar. Então, e assim, o chinês, olha, melhora bastante a interpretação dos caras. Na maioria deles, porque os caras são ruins, viu, mano? É que nem filme coreano, meu. A maioria é uma desgraceira que só dá pra ser dublado. Pior que é. Aquelas misérias lá, aqueles doramas miseráveis. Aí só é aceitável, assim, não todos. Tem muitos filmes bons, muitos atores bons. É que nem Japão. Nem o Japão. Japão tem. Puta, você pega o negócio é ruim, todo mundo no filme é ruim, cara. Aí é aquele inferno, meu. Aí tem um ator que se sai, que salva lá, o resto é uma desgraceira. Então é melhor até às vezes acabar assistindo dublado. Agora você vai assistir um Kurosawa dublado, vai pro inferno, né, mano? Assistir um Yojimbo lá com o Toshiro Mifune. Aí não faz isso comigo, não, né, cara? Né? Ajuda nós. Então, 1979, Shaw Brothers, o Sujo, um ladrão de joias e um príncipe enfrentando juntos uma conspiração mortal. Saiu em DVD no Brasil pela China Video. E pela London Filmes também, né? Saiu pela London? Acho que Sim. só pela China. Não, é que uma das versões que eu encontrei pra comprar é da London. É bizarro, eu acho. Ou então eles quibaram a dublagem dos caras. Porque a dublagem foi feita pela China Video. Ah, então acho que eles quibaram mesmo. Ô, louco. É muito kibe pra todo lado. E olha que o filme é chinês, não é árabe. É tudo parente do TB lá. Então é isso aí, um filme recomendadíssimo. A gente não vai falar muito porque, assim, filme de Kung Fu não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar. O filme é bonito de se ver. A edição que eu tenho, por exemplo, tá com a qualidade de imagem perfeita, né? Bom. Então, assim, não tem muito o que falar de filme de Kung Fu. Só essa questão da comédia e depois um filme mais tradicionalzão e tal. E Shaw Brothers, cara, é Shaw Brothers. Eles seguiam um padrão. O Shaw Brothers, cara, era praticamente uma fábrica da Ford, cara. Era assim, os caras lançavam sei lá quantos filmes por ano, entendeu? Sim. A gravação desses filmes era muito rápida, era tipo linha de produção mesmo. Tanto que eles tinham a escola deles lá. A molecada assim, tinha que fazer teste e entrar muito novinho, tal, porque, mano, era linha de produção mesmo o negócio. O negócio era sinistrão. Mas aí não que é da deu hora. não. Pois é. Quer dizer, os caras conseguiram criar, assim, uma indústria boa. Ele foi fundado em 58, desculpa. Sim. 1958. Eles começaram trabalhando antes. Em 58 eles fundaram mesmo a empresa com o nome. O logo da Shaw Brothers é um kibe lascado, como é tradicional do chinês, é uma falsificação do logo da Warner Brothers, né? É maravilhoso isso. Inclusive o nome, né? É meio né? Shawner Brothers, É o Shaw Brothers, Warner Brothers. É uma quibagem normal. Ou quer dizer, absurda. Altos kibe. Mas eles têm muitos clássicos, assim. Sim. Câmara 36,
Clã dos Assassinos, Os 5 Venenos de Shaolin, o Só próprio coisa boa. Rolo Sujo, Guilhotina Voadora, eu acho que esse eu tenho, não tenho certeza. Nossa. Não, assim, Shaw Brothers tinha umas coisas divertidas de assistir, né? Então, assim, é recomendável, inclusive, pra galera, né? A partir do Rolo Sujo, depois disso, começar a procurar outros filmes pra assistir. Porque, realmente, Sim. assim, meu, é cada coreografia louca que a gente vê aqui, meu, é foda. Vale a pena. Mas é isso aí, esse filme é clássico, esse não é clássico. Do filme do cinema de Kung Fu é clássico, porque não importa que o orçamento é baixo, o filme é um clássico mesmo. E muita gente se inspirou nesses filmes do Shaw Brothers. Sim. Que o diga o Quentin Tarantino. É o melhor exemplo agora. Então esse foi mais um clássico ou clássico. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.